O Brasil confirmou nesta sexta-feira, 29/7, a primeira morte por varíola dos macacos. Trata-se do óbito de um homem residente em Belo Horizonte e que estava internado em um hospital da capital mineira. A vítima era natural da Pará de Minas, na região central do estado. Minas registra 44 casos da varíola dos macacos. Outros 69 são investigados. Alerta global não muda estratégia de combate em Minas. Segundo informou o Ministério da Saúde, a vítima tinha 41 anos e baixa imunidade, incluindo câncer. Ele chegou a ser transferido para o CTI, mas não resistiu às complicações da enfermidade. A causa do óbito foi choque séptico, agravada pelo monkeypox, informou a pasta. A morte foi nesta quinta, 28/7, em Minas Gerais. Até o momento, 44 casos foram notificados. Todos eles em homens com idade entre 22 e 48 anos de idade. 2 deles, segundo dados divulgados pela Secretaria do Estado da Saúde, o CESMG, seguiam isolados no hospital com boas condições clínicas e estáveis. A reportagem procurou a pasta e questionou sobre o óbito, mas ainda não obteve retorno. No Brasil, são 978 os casos confirmados de varíola do macaco. A contaminação foi registrada em 15 estados. Ficamos por aqui. Aqui a notícia não para. O Ministério da Saúde confirmou a morte de um brasileiro de Minas Gerais por varíola dos macacos. Ele tinha problemas graves de imunidade. A primeira vítima tem 41 anos. O homem estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, tinha câncer e fazia quimioterapia. Além do tratamento, segundo o Ministério da Saúde, o paciente sofria de um caso grave de imunossupressão. A morte foi confirmada ontem e notificada ao Ministério da Saúde. O que a gente está investigando são as especificidades do caso. Trata-se de um paciente com outras comorbidades, com algumas imunodeficiências. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 1.200 casos confirmados de varíola dos macacos. São Paulo é o estado com o maior número, com 970 confirmados pelo Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro tem 139 e Minas Gerais, 49. Em todo o mundo, são 19 mil casos em 76 países. A Espanha, que horas depois do Brasil confirmou a primeira morte pela doença no país, Estados Unidos e Reino Unido concentram mais de 70% dos casos. Segundo o Ministério da Saúde, o perfil dos pacientes contaminados no Brasil é o mesmo mundo afora. A maior distribuição, acima de 98% dos casos, 98% dos casos se encontram com homens que fazem sexo com homens, a maioria do sexo masculino, com idade média de 33 anos. A gente verifica que esse perfil epidemiológico que nós descrevemos aqui no Brasil é comum a todos os países nesse surto. Percebe? Isso não quer dizer que ele seja o único grupo de risco. Tá claro? Porque, na verdade, o contato se dá por contato de pele. A gente não pode estigmatizar. Por isso que todo o nosso cuidado com relação a qualquer forma de estigmatização, qualquer forma de discriminação. A doença atinge também outras faixas etárias. Ontem, a cidade de São Paulo confirmou os primeiros 3 casos de varíola dos macacos em crianças. De acordo com a prefeitura, elas são monitoradas e estão sem gravidade. A varíola dos macacos é causada por um vírus. Dura em média de 2 a 4 semanas e, na imensa maioria dos casos, não é grave. O principal sintoma é uma febre forte e repentina, seguida por uma dor de cabeça e o surgimento de feridas do tipo bolhas pelo corpo. O Ministério da Saúde deve importar cerca de 50 mil doses de uma vacina contra a varíola dos macacos por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. A expectativa é que as primeiras doses cheguem ao Brasil em setembro. Como não há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para vacinação em larga escala, esses imunizantes devem ser aplicados apenas em profissionais de saúde que manuseiam o vírus e em pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. O Ministério criou também um centro de operação em emergências para analisar a situação do vírus no país e traçar uma estratégia de vacinação. O infectologista Alberto Chebabo alerta que a contaminação não está restrita a um grupo específico de pessoas.